Esse é mais um episódio do Jornada Compliance, né? E aqui eu vou ensinar as pessoas que querem aprender sobre a área de compliance como ganhar 6 dígitos por ano com a área de compliance, só que saindo da teoria para a prática. Porque muitas vezes o que é que a gente percebe? O que é que eu percebo? Tem muita opção no mercado, por exemplo, de cursos, de livros, enfim, só que totalmente descolada a teoria da prática. E se a pessoa for colocar aquilo ali em prática, não vai dar certo, né? Então, eu resolvi fazer essa série de vídeos. Não sei se vocês estão acompanhando, mas eu estou fazendo um vídeo por dia. Vídeos curtinhos, né? Só para estar passando alguns insights, algumas sacadas. E aí, nesses vídeos curtinhos, eu falando sobre compliance, vídeos de 2 a 5 minutos mais ou menos. E 2 vezes por semana eu estou fazendo o Jornada Compliance, né? Então, esse episódio de hoje é um episódio do Jornada Compliance, porque é justamente o conteúdo mais denso, onde eu estou fazendo esse teste inicial de fazer por live justamente por quê? Para que as pessoas consigam interagir, para tirar dúvidas. Porque quando a gente faz só a gravação do vídeo, tem a parte de gravação e edição, mas não tem a interação com as pessoas que estão querendo aprender, né? Então, eu resolvi fazer o teste com live para ver como fica, até porque eu estou começando uma pegada bem pesada de trabalho, e aí, como eu não quero deixar de fazer os vídeos, vamos fazer o teste com as lives para ver se dá certo. E se eu me empolgar, eu faço até mais. Porque quem me conhece sabe que eu adoro conversar, e como eu sou apaixonada por compliance, a conversa flui fácil, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou Erika Lamu e vou estar conduzindo vocês nessa jornada do compliance. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, manda para mim no inbox que eu respondo ou crio até um conteúdo específico para isso, tá? Eu sei que é uma área que é muito carente de informação, porque justamente é muito teórica e não é todo profissional que tem experiência prática. Então, o que eu puder estar dividindo com vocês de experiência, a gente vai dividir por aqui, tá? Então, deixa eu pegar aqui minha colinha, porque se eu não fizer uma colinha, eu vou falar com vocês até amanhã. Começando um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre o que é que você precisa aprender para estar entrando na área, para estar atuando na área de compliance, né? E aí, antes de falar especificamente de perfil de profissional propriamente dito, eu quero falar um pouquinho da área de compliance como um todo, porque eu não sei se todo mundo que está aqui assistindo conhece o mercado de compliance, então eu acho interessante passar esse overview antes de entrar especificamente na parte do perfil, dos skills, das habilidades, né? Então, a primeira coisa, deixa eu só ajustar aqui. Então, falando um pouquinho da área de compliance, né? Ela é uma área que ela está crescendo bastante, é uma área que ela ainda está no começo de sua expansão, ela está no crescimento ascendente. E o que é que a gente percebe? Em relação à área de compliance, só as grandes empresas é que possuem uma área de compliance, salvo raras exceções, né? E tem também as grandes empresas que ainda não começaram. Porque o que é que acontece? Tem aquele engano de achar que o compliance ou é só para empresa grande ou é só para empresa que possui relacionamento com o poder público, no sentido de ser um fornecedor, por exemplo, do setor público, ter o setor público, a área pública, o poder público como cliente, quando na verdade não é, né? Então, agora, com a vinda da LGPD, muitas empresas têm aberto os olhos para o compliance, até porque o nome do próprio projeto de LGPD é Compliance LGPD, né? Então você faz, peraí, Compliance LGPD, quando na verdade é o seguinte, a LGPD ela é uma vertente do compliance. Porque quando a gente fala em compliance, a gente fala em conformidade legal associada à cultura da integridade. Não é só integridade, não é só conformidade legal, é a junção dessas duas áreas de forma bastante equilibrada. E quando a gente fala da LGPD, ela é uma lei especificamente, dentre tantas, a exemplo das leis trabalhistas, das instruções normativas da Receita Federal, que as empresas precisam estar cumprindo, precisam estar seguindo, né? E aí o que acontece? Com o projeto
com um projeto de implantação de adequação da LGPD, as empresas começam a dizer, peraí, eu vou implantar a LGPD, mas eu não tenho compliance ainda. Porque apesar de ser mais abrangente do que a LGPD, porque justamente envolve você estar em conformidade com todas as leis que forem aplicadas àquele setor, quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, é uma só, né? Só que quando a gente fala em compliance é bem mais abrangente. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, em código de ética, antigamente quem ficava responsável pelo código de ética era geralmente a área de RH, né? Enquanto que hoje, eu digo hoje, mas na verdade a área de compliance tem uns 15 anos, mais ou menos aqui no Brasil, de prática propriamente dita, né? Então, quando a gente fala de conformidade legal, a gente tem que entender que o aspecto é muito maior. Então, o código de ética era do RH, agora é com a área de compliance. As políticas internas da empresa, então, por exemplo, política de relacionamento com o poder público, política anticorrupção, política antissuborno, política de aplicação de medidas disciplinares, política de tantas outras políticas que estão relacionadas justamente à postura do profissional, né? Então, quando a empresa ela precisa dizer qual a postura que o profissional tem que ter para que eles possam se adequar. Então, se ele não tiver um parâmetro do que é certo e o que é errado ele não vai conseguir se adequar, né? E aí, justamente, o compliance ele vem para isso, para dar, ele sendo implantado da forma adequada, ele vai gerar um alto valor para as empresas, né? Justamente por quê? Porque ele é uma área estratégica. Porque a partir do momento que você tem essa preocupação da cultura de integridade e também com a conformidade legal, na parte da conformidade legal você vai estar mais aderente à lei, você vai ter uma qualidade maior nas suas entregas, você vai ter um risco menor de, por exemplo, estar sendo multado ou tá tendo qualquer tipo de auto de infração. E, sob o ponto de vista da integridade, você necessariamente melhora o clima organizacional. E por que você melhora o clima? Porque o funcionário, a partir do momento que ele percebe que a empresa está preocupada em manter aquele ambiente, um ambiente íntegro, o ambiente transparente, um ambiente de honestidade, de integridade, necessariamente os resultados vão ser melhores. O clima vai ser melhor, a qualidade vai ser melhor, os resultados financeiros vão ser melhores. Isso sem falar, por exemplo, na parte de fraudes, que é um outro ganho. Então, a empresa, quando ela tem essa preocupação de atuar na cultura da integridade, vai diminuir a incidência de desvios, fraudes, furtos, roubos, enfim, de prejuízos financeiros relacionados justamente a uma conduta não íntegra, né? Uma conduta desonesta. E aí, quando a gente fala em compliance, é importante ter em mente o seguinte, tem gente que pensa assim, mas isso é uma moda, não é não? Porque, sei lá, de repente é feita a reengenharia, que lá atrás, na década de 90, todo mundo fazia reengenharia e depois um monte de empresa quebrou por conta da reengenharia que foi apresentada lá atrás como uma solução. Só que é importante entender o seguinte, o compliance, ele não é modismo, justamente por quê? Porque não é modismo você ser íntegro, não é modismo você cumprir as leis, né? E aí a gente pode pensar assim, poxa, mas então para que serve o jurídico? O jurídico não tem a função de fazer com que cada departamento esteja aderente às leis, regras e normas daquele setor e daquele departamento. O jurídico ele tem que dar um suporte para a empresa, como forma preventiva também, mas também muito como forma reativa em relação aos processos em que ela se envolva, sejam judiciais, tributários, fiscais, né? O jurídico ele não tem braço para pegar na mão de cada departamento e dizer, olha, as regras que você tem que seguir são essas aqui, vamos ver se estão seguindo. Então, justamente por isso que o compliance, ele não é um modismo, né? Então, no Brasil, ele começou na forma de, por exemplo, de programa de integridade, a partir das instituições financeiras, há uns 15 anos mais ou menos. Se você tiverem amigos que trabalham em Banco do Brasil, banco privado, banco do governo, enfim, vocês vão ver que não é novidade para eles o compliance. Então, é aquilo, as empresas que não são instituições financeiras precisam também estar aderindo ao compliance e entender que quando trabalharem de forma estratégica, ele justamente vai gerar valor para a empresa, né? Então, é aquilo, não adianta, o compliance ele não vai, assim como ele não é
assim como ele não pode ser equiparado à reengenharia, ele também não pode, não é um caso de vir, por exemplo, um guru, né? Ou um adivinho e dizer assim, eu vou chegar e vou atuar como compliance estando despreparado. Ele não vai conseguir fazer 5% do que é para fazer. Então, tem sim um passo a passo a ser seguido. É uma coisa que me preocupa, é que as empresas às vezes pensam que é um checklist, né? Dizem, faz um kitzinho aí de umas 5 políticas, faz um código de ética, implanta o canal de denúncias e está tudo certo. Quando, na verdade, não é isso, né? Ele é bem mais, a área de compliance ela é bem mais abrangente do que isso e veio realmente para ficar. E tem uma carência muito grande de profissionais, né? Então, há milhares de empresas que elas precisam sim do profissional do compliance, e aí é interessante ficar atento ao seguinte, tanto tem oportunidade para quem quer ser funcionário da empresa, quer atuar como compliance, né? Como também você pode atuar como um consultor fazendo implantação. Então, sei lá, se você é um administrador, se você é um advogado, qualquer que seja a sua formação, tá? Esse é um ponto que a gente vai estar falando também, que é o seguinte, até falando já agora, você não precisa ser ter uma formação específica para estar atuando no compliance, porque basicamente a gente tem três perfis de forma macro, né, de pessoas que atuam na área de compliance. Então, o primeiro perfil é aquele profissional que ele, independente da sua área de atuação, ele é um profissional que tem uma expertise muito boa, né? Ele tem interesse em atuar com a conformidade legal dentro daquela sua expertise e ele quer, por exemplo, atuar como um empregado. Então, um exemplo, tem uma colega que ela é enfermeira e ela foi convidada a ser a coordenadora de compliance da empresa que ela trabalha, né? Hoje ela até nem está mais, ela era coordenadora da Unimed. Hoje ela resolveu abrir a própria consultoria e está dando serviço de consultoria em compliance, né? Tem um colega também que ele é engenheiro químico, ele trabalha numa empresa de aromas, né? E ele acabou migrando para a área de compliance justamente porque, pelo vasto conhecimento que ele tinha naquele tema, naquele assunto, que é o core da empresa, né? O coração da empresa, a essência do negócio da empresa, ele tinha um bom conhecimento sobre o que precisa ser feito em termos de conformidade legal, o que precisa ser seguido, e aí entra o outro aspecto também de estar trabalhando a cultura da privacidade, né? Então, esse é um perfil. Um outro perfil que a gente vê também é o profissional, que ele é recém-formado, e aí, mais uma vez, pode ser qualquer formação, e aí, às vezes, ele não sabe que área ele vai seguir. Ele pode estar seguindo compliance, porque às vezes a pessoa pensa, mas é só para quem tem expertise. Não, não é só para quem tem expertise. A partir do momento que você tem determinados skills, que a gente vai falar já já, e que você está dentro daquela empresa, você pode sim, com o teu interesse de ir atrás dos normativos legais, dos instrumentos legais, sejam eles relacionados ao setor, ao departamento, para então você chegar e dizer, olha, isso aqui é o que precisa ser feito, vamos acompanhar o passo a passo cada uma das áreas, cada um dos departamentos, né? Então, tem muita gente também que é recém-formado e não sabe em que área vai atuar, e tem também aquele profissional que ele tem expertise naquela área de atuação, só que ele quer atuar como um consultor. Então, por exemplo, às vezes, uma coisa que eu vejo muito é alguns colegas que eles são advogados e dizem assim, poxa, Erika, eu sou advogado, mas eu não quero trabalhar com tribunal, eu prefiro muito mais trabalhar no consultivo, né? E aí, com isso, eu me identifiquei muito mais com o compliance do que, por exemplo, ficar advogando propriamente dito, dentro dos trâmites, padrões tradicionais de processo judicial, enfim, das empresas. Então, esses são os perfis que a gente mais identifica, né, em relação ao compliance, mas é aquilo, o profissional de compliance, ele não precisa ter uma formação específica, né? A depender da empresa que ele tiver, é interessante que ele tenha uma formação X ou Z, como nos exemplos que eu dei. De ir num hospital, pode ser uma enfermeira,
numa empresa química pode ser engenheiro químico, não tem problema nenhum, tá? A minha formação, por exemplo, eu sou administradora de empresas, né? Então, eu tenho muita tranquilidade, de, independente da empresa que eu for atuar, do cliente que eu for atender, eu verifico os normativos, as leis que são aplicáveis àquela empresa, para justamente estar estruturando o sistema de compliance, porque é aquilo. A questão do compliance não é só você implantar. A dificuldade maior, na verdade, está em manter. Porque se você não mantiver da forma adequada, com 6 meses cai tudo por terra e você tem que ou refazer, ou, de certa forma, pode ter feito que a empresa tenha jogado dinheiro fora e você suja seu nome por tabela, né? Então, tem essa questão. Uma outra coisa que eu gosto de abordar é que as pessoas, às vezes, elas têm interesse em uma determinada área, falando especificamente da área de compliance, mas às vezes elas dizem, vamos dizer que são desculpas, aquelas crenças limitantes, né, que a gente ouve falar. Então, por exemplo, o pessoal chega assim e diz, Érica, mas eu tô velho, eu não tenho mais paciência para voltar a estudar, eu me formei faz 20 anos. Ou então diz assim, minha vida é muito corrida, e agora com a Covid eu tô trabalhando no home office, é mulher, criança, ou então é marido, filho, casa, cozinha. Ou então, tem também outra situação que a pessoa diz, Érica, mas eu chego do trabalho morto de cansado, eu só quero saber de pegar o meu prato do jantar, deitar no sofá, colocar o prato em cima da barriga, pegar o controle remoto e me afundar ali no sofá da televisão. Então, para quem é adepto dessa terceira opção, por favor, mude seus hábitos para o bem de sua saúde, da sua família, da sua carreira, né? Porque é aquilo, a gente não pode se afundar na zona de conforto. Só que o que acontece todo mundo sempre está em tempo de estudar, de aprender coisas novas. Lógico que há formas e formas, né? É aquilo, às vezes a pessoa não encontra a motivação necessária para estar fazendo, para estar começando numa área, justamente por quê? Ou porque faz um curso, ou 2 cursos, lê um livro, lê 2 e é um saco. Por quê? Porque infelizmente é uma área que ela ainda está muito carente de material, muitas vezes é um material que é superficial. Sendo bem sincera, eu estou na área de compliance desde 2013. Não é todo livro que presta. Tem muito livro superficial. Eu acho que a gente conta no dedo uns 2 que são bons. O resto é muito, sabe? Enfim. E uma coisa até que eu observo é que as pessoas brasileiro gosta de gourmetizar, né? Então você começa a ouvir falar compliance trabalhista, compliance fiscal, compliance tributário, compliance ambiental, quando na verdade, minha gente, compliance não tem isso de área. Ou você está em compliance ou você não está em compliance. Quer dizer que você vai estar em compliance só na área trabalhista e no resto da empresa está ferrado. Quer dizer que você vai estar em compliance só na área fiscal e no resto está ferrado. Então não é isso. Ou você está em compliance, ou a empresa está em compliance, ou ela não está, né? Quer fazer uma coisa específica, Érica, mas eu quero... o meu foco é a área trabalhista. Então, compliance aplicada à área trabalhista, mas não é nem compliance, é direito trabalhista, né? Assim, indo direto ao ponto. É direito trabalhista, é direito tributário, é direito ambiental, né? Mas o povo gosta de dizer que botar o nome mais bonito na frente, ele diz que é compliance ambiental, quando você vai ver a aula de direito ambiental. Então, é bom ficar atento a isso também. Eu, particularmente, não vejo isso com bons olhos, tá? Eu acho que, enfim, é uma gourmetização desnecessária e que pode dar prejuízo para muita gente que de repente está indo atrás de um curso de compliance e diz assim, eita, compliance trabalhista. Olha, vou fazer compliance trabalhista. Quando chega lá, faz o curso de compliance trabalhista, chega feliz da vida. Quando chega na empresa para perguntar, você trabalha com compliance? Com essa experiência? Não, eu fiz um curso de compliance trabalhista. Mas quando vai ver, não serviu para implantar um programa de integridade. Porque na prática era uma atualização, por exemplo, de direito do trabalho. Então, o que é que vai ser visto ali de código de ética, de políticas, de análise de risco, de processos, de comunicação e treinamento? Talvez nada. Então, por isso que eu
me preocupa porque às vezes a pessoa, né, ou se esforçou para fazer aquele curso e tal, quando vê, entra na roubada, que é totalmente diferente do que estava pensando, né? Uma outra coisa que é assim, um pouco complicada é porque, infelizmente, é uma área que não tem muitos profissionais com expertise prática e muitas vezes você vê especialista de cursinho, né? Então, você chega, você é eu sou especialista em compliance, que legal. Implantou onde? Não, a minha área é educação. Sim, mas... Não, eu fiz os cursos, né? Fiz os cursos e tal. Então, assim, beleza, né? Ok, não é criticando. Lógico, a gente tem que fazer curso, a gente tem que especializar. Só que tenha muito cuidado, porque tem gente que faz um monte de curso e aí diz assim, vou dar aula de compliance. E aí a pessoa vai e entra numa roubada, porque não consegue sair da teoria para a prática. Porque tem sim uma teoria que tem que ser seguida, ok, mas tem também a parte prática, né? Que se você não tiver realmente a expertise que precisa, a empresa pode passar por um problema sério. Seja porque você não soube fazer uma análise de risco, seja porque você não soube fazer um redesenho do processo para estar mitigando aquele risco, seja porque você não soube estar configurando o canal de denúncia. E aí, configurando não é no sentido de setup, não, tá? É no sentido de estruturar. De que forma ele tem que ser estruturado para que ele realmente consiga estar ajudando o profissional de compliance a estar identificando as denúncias em tempo hábil, atuando em cima delas em tempo hábil, enfim, né? Então, é aquilo. Colocar o compliance em prática é a melhor forma de você aprender, né? Tem alguma frasezinha e estudos e pesquisas que dizem que você aprende X% quando lê, Y% quando você ouve, e o percentual é maior quando você pratica. Então, muitas vezes é aquilo, o profissional, ele, poxa, mas eu não sei como colocar em prática. Tem forma de você colocar em prática. Você não fez, você não estudou, você não se especializou, você de repente não fez curso. Então, por que é que você, por exemplo, não se voluntaria para estar fazendo uma implantação do compliance numa instituição de caridade, numa instituição sem fins lucrativos, né? E aí aquilo, você explica que você está aprendendo, que você está começando, mas que gostaria de ajudar aquela instituição com aquele know-how que você aprendeu, com aquilo que você aprendeu. Então, é uma forma de você conseguir colocar em prática, tá? Gente, vocês estão me escutando? Ficou um pouco mais escura aqui a minha tela. Vocês podem só colocar aí nos comentários, por favor. Zu, Zé, Kaline. Não sei se tá todo mundo me escutando. Felipe. Então, assim, indo um pouco mais aqui adiante, a gente tem, entrando especificamente, né, na parte do perfil, né? Na parte das habilidades. Quais são as habilidades que o profissional de compliance tem que ter para estar atuando nessa área? Porque aquilo, não é todo mundo que vai ter perfil. Sendo bem realista, não adianta dizer assim, obrigada, gente, pelo feedback aí, que bom que vocês estão ouvindo. Então, assim, não é todo mundo que tem perfil, né? E às vezes a pessoa diz assim, poxa, Eric, então é só fazer um curso e tal. Não, não é. Eu, particularmente, sou da opinião que toda habilidade, ela pode sim ser desenvolvida, tá? Lógico, tem gente que tem talento para coisas específicas, sim, claro que tem. Então, isso aí é natural, todo mundo tem algum talento, né? Mas aquele que não tem, pode se especializar, pode procurar informação, pode procurar conhecer, né, daquele assunto e realmente melhorar o seu conhecimento, ter maior know-how para estar atuando daquela forma. Então, falando um pouquinho de habilidades especificamente, uma das habilidades é o relacionamento. Tá? Eu separei aqui 10 que eu acho mais importantes. Uma delas é o relacionamento. Por quê? Porque o profissional de compliance, quando você, seja para atuar como empregado, seja para atuar como consultor, seja analista, coordenador, gerente ou consultor, ele vai necessariamente ter que se relacionar com todas as áreas. Então, por exemplo,
como é que ele vai trabalhar a questão de comunicação e treinamento se ele não souber se relacionar, né? Ao mesmo tempo que ele precisa se relacionar com as áreas de modo geral, porque uma das premissas do programa de integridade é que 100% dos funcionários sejam treinados. Então, por exemplo, quando você cria um código de ética, tem que ser dado treinamento para 100% dos funcionários no código de ética. Porque não adianta você criar regra, dizer assim, olha, todo mundo lê, assina aqui, tá tudo certo, beleza, estou respaldado, se tiver algum problema, você assinou. Não. Tem que haver o treinamento para que a empresa consiga se certificar de que aquela pessoa entendeu, porque no treinamento você pode fazer dinâmica de grupo, você pode fazer aplicação de prova, você pode fazer debates, enfim, de forma que você consiga extrair das pessoas não só a participação dela de corpo presente, mas realmente que ela entenda aquele conteúdo que está sendo repassado, porque vai ser aquele conteúdo que está sendo passado, por exemplo, no treinamento do Código de Ética, que vai servir para que ele tome como base a sua postura profissional na empresa, o que pode e o que não pode fazer, o que deve e o que não deve, o que é bem visto e o que é mal visto, né? Então, por isso que o relacionamento é importante. E lembrando também que o profissional de compliance, ele vai se relacionar diretamente com a alta direção. Por quê? Porque ele tem que dar o retorno do que está sendo feito, o que está sendo implantado no programa, tem que repassar o passo a passo do cronograma, repassar a etapa do cronograma, como é que está sendo desenvolvido, em que fase do cronograma está aquela implantação do compliance, assim como também situações, por exemplo, relacionadas ao ao canal de denúncias. Então, você foi lá, criou o comitê de ética. Você tem que repassar para o comitê de ética os casos mais críticos e como está sendo a condução das investigações. Então, por isso você precisa ter um bom relacionamento. Tanto com o pessoal de chão de fábrica, que você vai estar treinando, como com a alta direção. Não tem isso, eu só me dou bem com a alta direção, então não, eu fico mais confortável com o pessoal que está no chão de fábrica. Não tem isso, você tem que ter um bom relacionamento com todo mundo que tá na empresa, porque você vai se relacionar com todo mundo, até porque você vai treinar 100% das pessoas, né? Então, uma segunda habilidade é a liderança, justamente por quê? Porque você precisa conduzir a implantação da área de compliance ou do programa de integridade e você vai criar várias frentes de trabalho. Então, você vai criar a frente da contratação do canal de denúncia, vai criar vai estruturar o comitê de ética, vai criar o regimento interno do comitê de ética, vai se relacionar com a alta direção para repassar certas questões. Então, você precisa ter essas habilidades de liderança que, como eu falei, elas podem ser desenvolvidas. Se elas não forem inatas, se você não for o líder nato, você pode sim vir a desenvolver, tá? Uma outra habilidade é a disciplina. Por quê? Porque o profissional de compliance, como ele tem que estar muito alinhado com a questão da conformidade legal e, ao mesmo tempo, está trabalhando nisso num formato de projeto, ele precisa ter uma disciplina de estar fazendo a passagem em várias áreas para verificar se a conformidade legal de cada uma delas está ok, verificar cada ponto que precisa evoluir no departamento X, no departamento Z, verificar cada ponto que precisa ser implantado, seja uma melhoria no canal de denúncia, seja a estruturação do comitê, seja a manutenção do próprio programa de compliance, né? Então, por isso a disciplina também é interessante. Se você for uma pessoa desorganizada, comece a mudar seu mindset, veja que forma você consegue ser mais organizado, porque, inclusive, você tendo mais disciplina, você sendo mais organizado, você necessariamente vai ter uma produtividade maior. E todo mundo que quer ser mais produtivo justamente para ganhar tempo, né? Ganhar tempo para fazer outras atividades, para fazer outras melhorias, enfim. Uma outra característica é a empatia, porque é aquilo, você precisa se colocar no lugar do outro. Até porque uma outra característica que você vai ter que ter também é a flexibilidade. Se você não se colocar no lugar do outro, você vai se tornar uma pessoa intolerante e intransigente. E não faz sentido nenhum uma pessoa que tem que agregar, que tem que se comunicar com todo mundo, que tem que convencer as pessoas de que aquilo é o melhor para a empresa, que é vantajoso para a empresa ser mais íntegra, ser mais ética, ser mais correta, se você não agir com empatia, né? Então, às vezes, infelizmente, eu vejo profissionais que eles acabam, acho que até por um pouco de imaturidade. Lembrando que isso aí não tem a ver com a idade, né? Tem gente
mais velho que é imaturo. Mas se veste aquele chapéu do xerife, né? E diz assim, não, não pode, não é assim, porque é o compliance. Só que não é assim que funciona. Então, por exemplo, falando da característica, por exemplo, da flexibilidade, se o profissional de compliance não souber ser flexível quando precisa ser, ele vai acabar engessando a empresa. Então, ele vai colocar todo o programa de compliance abaixo pelo comportamento dele intransigente. Quando, na verdade, isso não é uma premissa do programa de integridade, né? É aquilo, há formas e formas de se conduzir, de se fazer uma coisa. Então, você tem que analisar a situação da empresa, tem que verificar como a empresa está. Não adianta você chegar, por exemplo, e dizer assim, ah, mas tem que contratar um canal de denúncias, que o atendimento seja humano 24/7. Se a empresa não tiver orçamento, não adianta você dizer que tem. A empresa vai dizer, ok, beleza, mas não vai ser não, tá, papai? Vai ser esse aqui que usa inteligência artificial e é R$300 por mês. Não vai adiantar ser intransigente, né? Você, na verdade, só tem a perder com isso. Então, é importante você agir com empatia e você também agir com flexibilidade quando precisar. E aí você vai ter que ter discernimento para verificar quando pode ter, quando não pode e quando não puder, mesmo sendo ideal, qual é a orientação que você vai dar, não só para que a empresa consiga seguir no fluxo adequado de processo, como para que você também tenha um respaldo de que você dê a orientação certa, mas que por questões internas a decisão da empresa não foi seguir a sua recomendação, a sua orientação. Tá? Uma outra característica, que seria a quinta, é a colaboração, que tem um pouco a ver com isso que a gente comentou agora, né? As áreas, você vai estar colaborando com as áreas para que elas tenham uma entrega melhor. Então, por exemplo, você chega numa área de manutenção. Então, você vai verificar junto com a área, junto com o jurídico, fazer análise de suas e vai dizer assim, olha, essa área de manutenção precisa seguir essa legislação, essas normas, a ANR XYZWK, e você precisa colaborar com a área para que ela siga, não é dizer assim, toma, te vira e tchau, né? É um trabalho em equipe. Então, é aquilo que você vai fazer, sentar com a área, dizer, olha, esses pontos aqui, vamos fazer um plano de ação, vamos ver o que está sendo seguido, como é que é, porque isso vai, inclusive, ajudar a empresa em relação aos seus controles internos e, necessariamente, estar mitigando ou reduzindo os seus riscos. Vai estar atuando como uma forma de prevenção de riscos, né? Que é um dos objetivos também da área de compliance. Então, a colaboração ela é fundamental para a pessoa que quer trabalhar nessa área de compliance. Tá? Uma outra característica, uma outra habilidade é a resiliência. Né? A resiliência é fundamental. É aquilo, às vezes você tem uma situação X ou Y, você tem um problema, e depois você volta para o seu estado normal, beleza, vamos continuar, né? Teve uma hora que teve que dar uma pausa no projeto, uma hora que não conseguiu seguir 100% da conformidade, mas depois a gente volta e ajusta. Então não é aquilo de, não deu, não quero mais, vou me embora, a empresa não está fazendo o que é para fazer. Você precisa ser resiliente e entender o momento que a empresa está passando, que nem sempre vai ser possível fazer 100% do que seria ideal ou do que você recomendou. A flexibilidade a gente já falou, mais três que eu gosto muito, os últimos. Visão de projetos. Então, por exemplo, um profissional, quando a gente fala em implantar uma área de compliance, ou um programa de compliance, ou um programa de integridade, que hoje em dia meio que está como um sinônimo, programa de compliance, programa de integridade. A própria CGU, né, a Lei Anticorrupção, fala em programa de integridade, mas no site dela ela fala em compliance, né, em implantar o compliance. Então, quando a gente fala em visão de projetos, é justamente porque você vai ter que criar um projeto para estar fazendo essa adequação. Então, qual vai ser a primeira etapa? Quais são as etapas de modo geral? X, Y, Z, W, K. Beleza. Dessas aqui, qual vai ser a ordem? Qual vai ser a primeira? Qual vai ser a segunda? Qual vai ser a terceira? E aí, dentro de cada etapa, você vai dividindo em atividades, vai dividindo em projetos, em processos, vai dividindo em plano de trabalho. Então, é importante você ter essa visão do projeto, porque você precisa, sim, estar desenhando um cronograma, né? Um cronograma de projeto, para fazer essa implantação e fazer com que ela aconteça de forma ordenada, né? De forma disciplinada. Então, tem o tempo para tudo, combinado com a autodireção, é esse o cronograma, e aí você segue com uma probabilidade muito maior de ter sucesso na sua implantação
ou da área de compliance especificamente, ou do programa de integridade, tá? Uma outra habilidade, outro skill, é a visão de processos. Justamente porque, a partir do momento que você começa a se policiar para ter essa visão de processos, você vai conseguir fazer um trabalho mais bem feito, porque você vai conseguir entender com mais clareza, com mais facilidade, como funciona cada caixinha, como funciona cada etapa, dentro de cada uma daquelas áreas que você vai atuar. E aí você consegue ajudar a empresa, por exemplo, verificando aquelas oportunidades de melhoria em relação, por exemplo, aos controles internos, né? E também fazer as melhorias de processo que de alguma forma vão estar ajudando a prevenção dos riscos, na mitigação dos riscos. Então, essa visão de processos também vai ser bastante útil para o profissional de compliance. Lembrando que, como ele vai ver todas as áreas, ele pode, inclusive, identificar oportunidade de melhoria que não necessariamente tem a ver com a área de compliance, mas que vai ajudar a empresa. Então, se é uma coisa que pode melhorar, se é uma ideia que ele pode dar, uma melhoria que ele pode fazer, por que ele não vai fazer? Não tem problema nenhum, né? Toda melhoria é muito bem-vinda. Se é uma coisa para ajudar, sempre é tempo de melhorar, né? Então, ele pode estar ajudando a empresa, inclusive, em relação a isso, porque ele vai ser uma pessoa que ele vai, justamente por conta da conformidade legal, que ele vai ter que acompanhar área a área, ele vai conseguir ajudar a empresa nessa visão, se habituando a ter, se disciplinando a ter essa visão para o processo, ele vai sim conseguir ajudar a empresa em outras questões também, além do próprio compliance e da conformidade legal, tá? E por fim, eu gosto de colocar o skill da persuasão, né? Aquele perfil vendedor, aquela pessoa persuasiva, justamente por quê? Porque tanto você precisa trabalhar com a persuasão quando você está falando com a alta direção, para, por exemplo, a alta direção aceitar uma ideia sua, aceitar uma sugestão, uma recomendação sua em relação à melhor forma de fazer determinado processo ou de implantar determinada etapa do programa de compliance, como você também pode usar da persuasão para, por exemplo, durante o treinamento do canal de denúncias ou do código de ética, ao falar do canal de denúncias, você conseguir explicar para as pessoas, convencer as pessoas de que sim, elas podem fazer as denúncias, de que sim, ao fazer uma denúncia, ela vai estar ajudando a empresa e de repente desmistificar aquela ideia que pode estar na cabeça dela, e certamente deve estar na cabeça de muitos, de que fazer uma denúncia é coisa de X9, é coisa de dedo duro, né? Que é uma coisa que você tem que trabalhar bastante, porque infelizmente muita gente tem esse mito na cabeça de, poxa, eu não posso denunciar, eu não posso dedurar ninguém, se eu vi eu tenho que fazer de conta que eu não vi, tem que ficar calado, quando na verdade, quanto mais ajuda a empresa tiver no sentido do funcionário apontar uma coisa errada que ele está vendo, um desvio, uma fraude, um conluio entre fornecedor e funcionário, qualquer tipo de conduta antiética, né? Mesmo coisas mais simples que parece que compliance é só roubo, furto, desvio, quando na verdade não é. Às vezes, por exemplo, um funcionário que está usando o celular enquanto está operando a máquina. A depender da máquina, ele pode perder uma mão, um braço, uma perna, morrer. E às vezes é uma pessoa que não aceita você estar dando aquela sugestão de cara, né? Você está falando diretamente com ela. Então, é uma forma de você estar trabalhando também esse aspecto. Você está atuando de forma persuasiva, né? Bom, gente, eu acho que por hoje é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse Jornada Compliance de hoje. Quem tiver entrado agora, eu vi que algumas pessoas entraram agora. Depois eu devo deixar gravado, eu vou deixar lá no IGTV para quem quiser assistir. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguém tem alguma dúvida, eu não vi nenhuma dúvida, tá todo mundo bem sabido, né? Ótimo. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse assunto, quando eu postar o vídeo, vocês colocam lá nos comentários, ou então mandam para mim inbox, não tem problema nenhum. Eu vou, assim que possível, estar respondendo para vocês, tá? E a gente vai conversando. Então, para quem entrou agora, a ideia a gente vai passar a fazer essas lives pelo menos 2 vezes por semana, tá?
porque pra mim é mais... flui muito melhor do que eu estar gravando vídeo e colocando para edição e essa coisa toda. Então a gente vai estar fazendo live com mais frequência, vai estar tentando avisar dentro do possível com uma certa antecedência para que vocês programem. A princípio eu vou manter esse horário de 8 horas, se eu precisar ajustar o horário, eu ajusto, mas aí eu aviso por aqui também para que vocês consigam estar assistindo, estar participando, tá bom? Obrigada, viu, gente, pela participação. Obrigada a todos. Vou colocar no WhatsApp também, pode deixar. Obrigada, gente. Obrigada a todos pela participação. Um beijo para vocês. Até a próxima.